Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vinda ao canal Alexandra 2002. Ter você por aqui é um prazer. Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que com certeza em 2025 vai ser muito falado. Então, eu já quero conversar com vocês um pouquinho sobre esse assunto. Só que antes eu vou te pedir gentilmente que, se você gostar do conteúdo, caso você não seja inscrito, se inscreva. Também peço que você deixe o seu comentário, deixe o seu like, tá bom? Peço também que você aperte o sininho para que todas as vezes que nós colocarmos aqui um vídeo novo, você seja comunicado, tá bom? Dito isso, eu estava vendo, né, que no próximo ano vai sair um reality aí, e o reality vai ser sobre esse assunto. Então eu gostaria desde já conversar com vocês sobre este assunto, e o assunto é trisal. Você já ouviu falar sobre isso, trisal? Se já ouviu, coloque aqui nos comentários aqui embaixo o que você já ouviu a respeito, né? Bom, trisal é onde 3 pessoas irão se relacionar de forma, de forma mesmo assim, como que eu vou dizer, de forma íntima, né? Ao invés de ser só um casal, agora ser um trisal. E esse trisal tanto pode ser um homem com 2 mulheres, como pode ser uma mulher com 2 homens, tá? Então, todos 3 vão estar morando no mesmo local, e os 3 vão dormir juntos, os 3 vão viver uma vida como se fosse uma vida de casal, tá certo? Isso é trisal. Bom, agora, será que Deus está nesse tipo de relacionamento? O que Deus fala sobre isso, né? Vamos ver o que está escrito, vamos ver aquilo que Deus pensa sobre esse tipo de relacionamento. Aliás, e você? O que você pensa desse tipo de relacionamento? Escreve aí no comentário. Onde uma pessoa, né, um homem pode se relacionar com 2 mulheres dentro da mesma casa, vão viver juntos, ou uma mulher se relacionar com 2 homens e vão viver dentro da mesma casa, vão fazer tudo mesmo como se fosse um casal, só que com alguém a mais. O que você acha disso? Bom, a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 22 ao 24, diz assim: vamos ver o que Deus pensa a respeito. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até Adão. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. E aí, por que que Deus fez Eva, né? Vamos saber por que que Deus fez Eva? Bom, Deus fez Eva lá em Gênesis 2, versículo 18. Olha o que Deus percebeu no homem. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Irmãos, quando Deus criou a mulher, é porque ele que criou Adão sabia das necessidades de Adão e sabia que Adão precisava de alguém que fosse como ele, né? Que tivesse as mesmas necessidades físicas que ele tinha, né? Então Deus fez a mulher para auxiliar o homem. E Deus, que conhece o homem de forma plena, veja que não foi Adão que mostrou insatisfação, não foi Adão que pediu, Deus viu a necessidade, porque Deus conhece. E isso é muito importante, Deus conhece a mim, Deus conhece a você. Ainda que você não fale com Deus, Deus conhece você, né? Porque ninguém melhor para conhecer do que o Criador, né? Quando você faz, por exemplo, vamos supor que você fez aí um carro,
Quem vai conhecer melhor cada peça daquele carro a não ser você, né? E com Deus é assim, ele nos conhece. Então ele viu que o homem, ele precisava de uma auxiliadora. E não duas, não três, não quatro, uma. E aí, irmãos, acontece que o mundo jaz do maligno. E tudo aquilo que Deus faz e que é bom, o maligno, ele quer destruir. Uma família, irmãos, fortalecida em Deus, uma família recriada em Deus, onde o homem sabe qual é o seu papel e cumpre esse papel com excelência, onde a mulher sabe qual é o seu papel e cumpre o seu papel com excelência, onde os filhos sabem qual é o seu papel e cumpre o seu papel com excelência, essa família é uma família funcional. Não quer dizer que seja uma família perfeita, mas quer dizer que é uma família que vai funcionar de maneira melhor e glorificando o nome de Deus. Então, o que o maligno quer fazer? Quer trazer o trisal. E deixa eu te dizer uma coisa. Aí você pode falar assim, Alessandra, você está dizendo aí que não é de Deus isso não, mas Salomão teve 1000 mulheres. E Deus não castigou Salomão. E aí? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu botei primeiro Salomão, porque Salomão é o mais conhecido. Todo mundo sabe que Salomão teve 1000 mulheres. Mas se você for ler a Bíblia com atenção, você vai ver, olha o que está escrito lá, para você entender o que eu estou falando a respeito de Salomão. Olha o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, vai dizer assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Espírito Santo de Deus deixou com que fosse colocado lá que Salomão teve 1000 mulheres, justamente para você entender que o que fez Salomão cair foi justamente a desobediência dele a Deus, porque Deus falou que não era para o homem se casar com mulheres que não fossem israelitas, que não fossem judias. Por quê? Porque senão iriam misturar as culturas e essas culturas pagãs ia acabar fazendo com que um homem se tornasse um pagão também. E o que Salomão fez? O início da queda de Salomão já começou com ele se casando com a filha de Faraó. E daí Salomão só foi tendo mais e mais mulheres por aliança política. E essas mulheres eram pagãs, não conheciam o Deus de Israel e levaram ele também a adorar a outros deuses que não fosse o Deus de Israel. E veja que se você olhar o início de Salomão, é lindo como que Salomão busca a Deus, como que Deus responde. Mas quando você vai olhar lá em Eclesiastes, você vê quando Salomão já estava distante de Deus, como era a vida de Salomão. Leia Eclesiastes com calma e você vai ver em que Salomão se tornou quando estava distante do Senhor. Então, a Bíblia já deixou claro que Salomão teve todas essas mulheres e deixou claro também o quanto foi ruim para Salomão. Davi teve várias mulheres, Davi foi um excelente rei, um excelente adorador do Senhor, mas um péssimo pai, um péssimo marido. Davi teve várias mulheres, mas não foi feliz, né? Então a gente vê ali, a Bíblia já colocou, posso te dizer outro que teve 2 mulheres, mas esse nem foi culpa dele, que foi Jacó, né? Jacó gostou da Raquel, trabalhou 7 anos pela Raquel, mas Labão, no dia do casamento, Labão, sogro de Jacó, no dia do casamento, quando Jacó já estava lá bem cheio do vinho, né? Já não estava vendo mais nada, aí Labão vai lá e coloca a filha dele mais velha, a Leia, para se deitar com Jacó. E ali acabou Jacó tendo que trabalhar mais 7 anos pela Raquel,
E aí ele acabou tendo duas esposas, mas quando você vai ler, você vê a guerra que era dentro de casa, Leia e Raquel. Como que a família foi destruída, né? Como que não deu certo. E aí, trazendo para os nossos dias, eu vou dar um testemunho de um missionário que teve na nossa igreja, e ele é de um país que no país é permitido o homem ter até 5 mulheres. E ele disse que a mãe dele era a última, né? Era a quinta. E ele fala, gente, quando Deus fala que deve ser um homem e uma mulher, é porque Deus sabe do que faz. Eu sou filho da quinta esposa do meu pai. E pensa em uma casa bagunçada, onde não havia sossego, onde só tinha briga, porque eram 5 mulheres e vários filhos. Então, quando Deus fez o casamento monogâmico, é porque Deus sabia que o homem precisava de uma mulher e não de 2, não de 3. Uma mulher, ela precisa se completar em um homem e não em 2, não em 3. E há pouco tempo, irmãos, há um tempo atrás eu estava vendo sobre isso, uma jovem que estava morando com 2 homens, estava fazendo trisal, né? E quando ela colocou na mente dela que ela não queria ficar com mais de um, quando ela teve que escolher, o outro que não foi aceito por ela acabou tirando a vida dela, tá? Então você vê que é algo muito sério. O casamento a 2, se você não estiver em comunhão com Deus, se você não estiver já mesmo desejoso de levar aquele casamento adiante, já é difícil, porque o pecado ele faz isso. O pecado ele cega a nossa visão, né? O pecado sempre nos faz ver o defeito do outro, mas nunca o nosso mesmo. A gente sempre vê o defeito do outro, mas a gente não consegue ver os nossos defeitos, porque o casamento ele é feito de 2 pessoas. Então, 2 pessoas precisam estar conectadas e as duas. O marido tem que saber que ele tem que fazer a mulher feliz, a mulher tem que saber que ela tem que fazer o marido feliz. Quando ambos preocupam em fazer um outro feliz, o casamento é realmente um casamento abençoado, é realmente um casamento feliz, né? Porque você está buscando assim Deus para o seu casamento. Então, um trisal é algo que vai contra as leis de Deus. E quem mais vai sofrer com isso vai ser você, homem, com 2 mulheres dentro de casa. Vai ser você, mulher, que optar por ter 2 homens dentro de casa. Você vai ferir a natureza que Deus te deu. E você terá sérios problemas com isso. Então, aquilo que o mundo quer normalizar, presta atenção. O maligno odeia aquilo que Deus criou. Ele odeia. Ele tem prazer que o ser humano esteja na lama. Ele tem prazer que o ser humano esteja com uma vida destruída. E é por isso, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Então, viva a vida que Deus te deu para viver. Não caia nessa cilada. Vai haver um reality? Vai. Mas não quer dizer que isso seja o normal. Bom, se você entendeu o que é trisal, se você entendeu as consequências que isso traz, tá? Vão trazer consequências terríveis, tanto no emocional, tá bom? Quanto até no físico. Vai te separar cada vez mais de Deus. Então, aprenda o que é um trisal. E se você gostou do conteúdo, peço que você compartilhe, peço que você se inscreva caso não seja inscrito. Peço que você deixe aí o seu like, peço que você deixe aí o seu comentário e que Deus te abençoe em nome de Jesus.